Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao projeto Fisiologia em Vídeo. Meu nome é Stephanie Silva e hoje estamos aqui para dar início ao estudo da fisiologia endócrina. Para tornar sua compreensão mais fácil, esse vídeo ele será dividido da seguinte forma. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a definição de hormônios, depois sobre a classificação, transporte, receptores hormonais, ação genômica e, por último, sobre o controle hormonal. Eu acho importante, então, nós começarmos definindo alguns termos. Então, primeiro, o que é a fisiologia endócrina? A fisiologia endócrina é o estudo do sistema endócrino, que é um sistema complexo que regula e coordena as funções do organismo humano através da produção de hormônios. Já os hormônios, eles podem ser definidos como mensageiros químicos. Entretanto, essa definição é um pouco genérica, então, a fim da gente compreender melhor o que são os hormônios, vamos tentar responder a seguinte pergunta: o que faz de uma substância química um hormônio? Bem, em 1905, o termo hormônio ele foi cunhado a partir de uma palavra grega que significa excitar. A partir dessa definição, nós temos então que os hormônios eles são substâncias químicas produzidas por tecidos especializados secretados na corrente sanguínea, onde são conduzidos até os tecidos-alvo. A partir dessa definição clássica, nós podemos destacar quatro características que definem os hormônios. Primeiro, são secretados por células ou grupos de células especializadas. Segundo, são liberados na corrente sanguínea. Terceiro, atuam em alvos distantes. E quarto, estão sempre em baixas concentrações. Essa imagem ela está disponível no livro do Silverthorne, na sétima edição, e ela é um bom resumo para a gente dos hormônios, os locais onde eles são produzidos, seus alvos primários. Então, eu recomendo que vocês, nesse momento, pausem o vídeo, deem uma olhadinha na tabela, ou se não, peguem o livro e olhem essa figura. Ela é muito boa para a gente conseguir ver os locais onde são produzidos, os tipos de hormônio, ah, os alvos primários. No que diz respeito à classificação, os hormônios eles podem ser classificados de diferentes maneiras. Nós iremos nos deter a uma classificação que divide os hormônios em três principais classes químicas: hormônios peptídicos ou proteicos, hormônios esteroides e hormônios derivados de aminoácidos ou amínicos. A maioria dos hormônios do corpo eles são polipeptídeos e proteínas. E esses hormônios eles variam em tamanho, desde pequenos peptídeos com apenas 3 aminoácidos até proteínas com quase 200 aminoácidos. Os hormônios proteicos e peptídicos, eles são sintetizados no retículo endoplasmático das diferentes células endócrinas e geralmente são sintetizados primeiro como proteínas maiores, que não são biologicamente ativas e são chamados de pré-pró-hormônios. Depois são clivados para formar os pró-hormônios, que são menores, mas ainda assim estão no retículo endoplasmático. Esses pró-hormônios são então transferidos para o complexo de Golgi, para o acionamento em vesículas secretoras, e nesse processo as enzimas nas vesículas clivam os pró-hormônios para produzir hormônios menores, que são biologicamente ativos, e fragmentos inativos. As vesículas são armazenadas no citoplasma e muitas ficam ligadas à membrana celular até que a sua secreção seja necessária. E a secreção de hormônios ocorre quando as vesículas secretoras se fundem à membrana celular e o conteúdo granular ele é expelido para o líquido intersticial ou diretamente na corrente sanguínea por exocitose. Já os hormônios esteroides, eles têm uma estrutura química semelhante à do colesterol e, na maioria dos casos, são sintetizados a partir do próprio colesterol. Embora geralmente haja pouco armazenamento de hormônios nas células endócrinas produtoras de esteroides, grandes depósitos de ésteres de colesterol em vacúolos no citoplasma podem ser rapidamente mobilizados para a síntese de esteroides após algum estímulo. E como os esteroides eles são altamente lipossolúveis, uma vez sintetizados, eles simplesmente podem se difundir através da membrana celular e entrar no líquido intersticial e depois no sangue. Por último, os hormônios amínicos compreendem os dois grupos de hormônios derivados da tirosina, que são os hormônios da tireoide, e os da medula adrenal, e são formados pela ação de enzimas nos compartimentos citoplasmáticos das células glandulares. No que diz respeito ao transporte dos hormônios, a gente deve distinguir os hormônios em hidrossolúveis e lipossolúveis, pois o fato deles possuírem solubilidades diferentes faz com que eles também ajam de maneiras diferentes.
Nesse sentido, os hormônios hidrossolúveis, como os peptídeos e as catecolaminas, eles são dissolvidos no plasma e transportados para os seus locais, dos seus locais de síntese para os tecidos-alvo, onde se difundem dos capilares, no líquido intersticial e vão para as células-alvo. Além disso, esses hormônios eles não atravessam a membrana plasmática da célula. Já os hormônios lipossolúveis, como os esteroides e os tiroidianos, eles circulam no sangue, estando principalmente ligados a proteínas plasmáticas, e eles são capazes de atravessar a membrana plasmática das células. Essa imagem, então, vai exemplificar isso para a gente. A gente tem ali o primeiro caso de um hormônio lipossolúvel, que é capaz de atravessar a membrana plasmática, e na outra imagem, um hormônio hidrossolúvel que não tem essa capacidade. Agora, falando um pouco sobre receptores, eu gostaria de começar destacando que os efeitos dos hormônios, eles podem variar em diferentes tecidos ou nos diferentes estágios de desenvolvimento, ou ainda um hormônio pode não ter efeito em uma célula em particular. E essa responsividade variável de uma célula a um hormônio depende principalmente dos receptores e das vias de tradução de sinal. Então, se não há receptores hormonais também em uma célula, ela não vai responder esse hormônio. E se os tecidos possuem diferentes receptores e vias associadas para o mesmo hormônio, eles vão responder de maneiras diferentes. E bem, a primeira etapa da ação do hormônio é ligar-se a um receptor específico na célula-alvo. Como eu disse anteriormente, as células que não têm receptores para os hormônios não irão responder, e quando o hormônio ele se combina ao seu receptor, geralmente inicia uma cascata de reações nas células. E aí nós temos diferentes tipos de receptores que são classificados de acordo com as suas localizações. Então, nós temos receptores localizados na membrana celular ou em sua superfície, e esses receptores de membrana são específicos principalmente para os hormônios proteicos, peptídicos e as catecolaminas. Temos os localizados no citoplasma celular, que são os receptores para os diferentes hormônios esteroides. E por último, temos os receptores localizados no núcleo da célula, que são receptores para hormônios tiroidianos. Além dessa classificação, nós podemos distinguir os receptores de acordo com a forma que eles agem. Praticamente todas as substâncias neurotransmissoras, como a acetilcolina, a noradrenalina, combinam-se com receptores na membrana pós-sináptica. Essa combinação quase sempre causa alteração da estrutura do receptor, geralmente abrindo ou fechando um canal para um ou mais íons. Alguns desses receptores ligados a canais iônicos abrem ou fecham canais de íon sódio, outros canais de íon potássio, outros para canais de íons cálcio e assim por diante. O movimento alterado desses íons através dos canais causa os efeitos subsequentes nas células pós-sinápticas. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando dos receptores ligados a canais iônicos. Por outro lado, muitos hormônios ativam receptores que regulam indiretamente a atividade de proteínas-alvo por acoplamento com um grupo de proteínas de membrana celular chamadas de proteínas heterotriméricas de ligação a trifosfato de guanosina, GTP, ou também conhecidas como proteína G. Quando o ligante, ou seja, o hormônio, se liga à parte extracelular do receptor, ocorre uma alteração conformacional no receptor que ativa a proteína G e induz sinais intracelulares que abrem ou fecham canais iônicos da membrana celular, mudam a atividade de uma enzima no citoplasma da célula ou ativam a transcrição gênica. Alguns hormônios se acoplam a proteínas G inibitórias, enquanto outros a proteínas G estimuladoras. Portanto, dependendo do acoplamento do receptor hormonal à proteína G inibitória ou estimuladora, o hormônio ele pode aumentar ou diminuir a atividade de enzimas intracelulares. Nesse caso, então, nós estamos falando de receptores ligados a proteínas G. Também temos alguns receptores que, quando ativados, funcionam diretamente como enzimas ou se associam estritamente às enzimas que eles ativam, e esses são os receptores ligados a enzimas. E também vários hormônios, incluindo os hormônios esteroides, adrenais, gonadais, hormônios da tireoide, ligam-se a receptores de proteínas dentro da célula e não na membrana celular. Como esses hormônios são lipossolúveis, eles atravessam facilmente a membrana celular e interagem com receptores no citoplasma ou no núcleo da célula. Portanto, nesse caso, temos os receptores hormonais intracelulares.
Essas imagens, então, exemplificam isso para a gente. Nós temos os receptores ligados a canais iônicos, receptores ligados à proteína G, receptores ligados a enzimas e os receptores hormonais intracelulares. Nós sabemos que alguns hormônios eles atuam principalmente sobre a maquinaria genética da célula. Nesse sentido, eu gostaria de destacar dois grupos de hormônios: os hormônios esteroides, que atuam gerando a síntese de proteína nas células-alvo, e essas proteínas então funcionam como enzimas, proteínas de transporte ou proteínas estruturais, que por sua vez exercem outras funções nas células. E os hormônios tiroidianos, como a tiroxina e a triodotironina, que causam um aumento da transcrição por genes específicos nos núcleos. Por último, eu queria falar um pouco sobre o controle hormonal. E esse processo ele pode ser abordado em três etapas: o estímulo, feedback e variância. Embora as concentrações plasmáticas de muitos hormônios flutuem em resposta a vários estímulos que ocorrem ao longo do dia, todos os hormônios que se tem conhecimento, eles são estritamente controlados. E na maioria dos casos, esse controle ele é exercido por mecanismos de feedback. No caso, por exemplo, do feedback negativo, depois que um estímulo causa a liberação do hormônio, condições ou produtos resultantes da ação desse hormônio tendem a suprimir sua liberação adicional, o que garante um nível adequado da atividade hormonal no tecido-alvo. Em outros casos, ocorre um feedback positivo, quando a ação biológica do hormônio causa sua secreção adicional. Além disso, existem também variações periódicas na liberação de hormônios que são sobrepostas ao controle por feedback negativo ou positivo. E essas variações são influenciadas por alterações sazonais, estágio do desenvolvimento e do envelhecimento, o ciclo circadiano ou também pelo sono. E essa imagem ela representa então todos esses mecanismos integrados, sabe? O estímulo, o feedback positivo, negativo, e tudo isso em conjunto gera o controle hormonal. Bem, galera, essas foram as referências que foram utilizadas para a produção desse material. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Caso haja alguma dúvida, sintam-se à vontade para deixar nos comentários. Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima!